eu quero ler aqui alguns textos com vocês. E aí você deixa aberto aí em 1 Samuel capítulo 17, que eu vou ler alguns versos aqui, mas não vai dar tempo de você encontrar. Diz assim, ó, Josué 11, 22, diz assim, ó, não sobrou nenhum dos anaquins na terra dos filisteus, na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns de Gaza, em Gate e em Asdote. Então só ficaram alguns de Gaza, outros de Gate e outro de Asdote. Diga Gate. Gate. Grave o nome dessa cidade. 2 Samuel capítulo 21, verso 22, diz assim, esses 4 eram descendentes de gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi. Então esses 4 eram descendentes de gigantes em Gate, a mesma cidade que foi falado em Josué 11, 22. Agora 1 Samuel 17, verso 4, diz assim, um guerreiro chamado Golias, que era de... Você está aberto aí, 1 Samuel 17? Verso 4, a parte A diz assim, ó, um guerreiro chamado Golias, que era da cidade de Gate, a mesma cidade dos outros versos que a gente leu aqui. Eu quero ler com vocês também, ainda em 1 Samuel 17, a partir do verso 45. Davi, porém, disse aos filisteus, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Olha aqui para mim. Eu acho que é a terceira segunda-feira que eu prego consecutivo sobre Davi. Então, acho que eu preguei 2 segundas para trás, que foram os dias que eu preguei aqui, sobre Davi. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais aqui sobre a vida de Davi. Eu falei para vocês, em algumas segundas atrás, que o pai de Davi falou para ele levar comida para os seus irmãos. E ele vai levar comida lá no arraial, onde os irmãos estavam prontos para a batalha, ou estavam quase enfrentando uma batalha, e ele vai levar comida. Só que eu disse que Davi tinha sido ungido rei dentro de casa. E mesmo assim, ele aceita a missão que o pai dele deu para ele, de levar comida. E ele vai levar comida para quem, irmão? Para os irmãos que o perseguiam. Para os irmãos que menosprezavam Davi. Se fosse eu até levava, mas eu ia colocar um chumbinho dentro, né? Na comida pelo caminho. Pensa, Davi simplesmente aceita a missão que o pai dele deu para ele de levar comida para os irmãos. Principalmente para Eliabe, que perseguia Davi o tempo inteiro. E ele vai levar, vai fazer o que o pai dele pediu para ele fazer. E sabe qual é a primeira lição que eu tiro aqui para mim, irmão? A primeira lição que eu aprendo com Davi aqui é que Davi, ele fazia tudo aquilo que vinha à sua mão para fazer com todas as suas forças. Então podia ser algo pequeno, ele pegava e fazia. Porque enquanto os irmãos dele estavam alistados no exército, enquanto os irmãos dele estavam fazendo algo que era relevante, que era lutar no exército de Israel, ele estava cuidando de poucas ovelhas. Mas não importa. Meu pai me deu uma missão para cuidar de poucas ovelhas, ele cuidava com todas as suas forças, a ponto de vir um leão e um urso, e ele encarava o leão e o urso para livrar as ovelhas. Ou seja, eu vou fazer com todas as minhas forças, eu vou levar isso a sério, eu vou me dedicar para isso que meu pai pediu para eu fazer. Então cuidado, irmão, cuidado, dê importância para as pequenas coisas. Dê importância, talvez você é um obreiro que entrega envelope na hora do dízimo. Talvez você é um obreiro que fica na porta. Talvez você é um membro que vem aqui e senta no banco e não faz nada na igreja. Talvez você diz, eu não tenho nenhuma atividade na igreja para fazer. Mas você vem, irmão, você entrega o seu melhor culto, a sua melhor adoração, entrega a tua melhor oferta, entrega o seu dízimo. Você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer, aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Então faça com todas as suas forças. Porque o que Davi recebeu para fazer? Cuidar das ovelhas do pai dele lá no campo. E os irmãos dele, Eliabe, está fazendo o quê? Está lá no arraial, alistado no exército como soldado. Então Eliabe é soldado,
E Davi o que é? Pastor de poucas ovelhas. Então não importa, irmão, já percebeu que às vezes a gente quer se comparar com o outro? A gente quer olhar para o outro falando, caramba, o outro é top, o outro é soldado e está guerreando as guerras de Deus. Olha que top. E eu estou aqui como pastor de ovelhas, pastoreando poucas ovelhas. Então não é, irmão, o que você faz, é para quem você faz. Você está fazendo para quem? Porque Eliabe, irmão, Eliabe só queria posição. Eliabe só queria patente. Eliabe, sabe, ele vestia uma couraça. Ele vestia uma armadura. Mas Davi vestia a camisa, irmão. Vestir a camisa é muito mais poderoso do que vestir a armadura. Porque tem gente vestindo armadura, tem gente indo para a guerra, tem gente que parece que está numa posição elevada e parece que você está lá embaixo, parece que você está lá no campo e tem gente que está no arraial, irmão. Para de se comparar com quem está tendo resultado que Jesus rejeita. Porque quando você se compara é porque você não entendeu quem você é e onde você está. Porque Davi era pastor e estava no campo. Ele não estava lá no arraial como soldado, ele estava no campo, ele era pastor, mas era um guerreiro. Porque enquanto ele estava no campo, ele estava matando leão e urso, então Deus estava treinando ele para matar Golias. Então quando você está no anonimato escondido, você não está escondido, você não está esquecido, você só está camuflado. Jesus só está te preparando, porque quando você é fiel, sabe, lá no particular, Ele exalta você, Ele glorifica o nome dEle na tua vida e em público. Mas a diferença é o que você faz quando você está em particular. Porque tem gente que é explosão no púlpito, irmão. Tem gente que no púlpito fala em mistério. No púlpito ele é o cara, ele grita, ele berra, ele prega uma mensagem top. E você fala, esse cara é top. Mas é você que está orando no teu quarto. É você que está jejuando quando ninguém está vendo. É você que lê a Bíblia no teu quarto quando ninguém está vendo. O importante não é o que você faz aqui. O importante é o que você faz quando ninguém está vendo você, meu irmão. Você entende? Porque aqui tem gente que ora top. Aqui tem gente que fala, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu que voa sobre as asas dos querubins e resplandece. Tu és tão grande que está sentado sobre o globo terrestre. Na tua mão há força e poder e não há quem possa resistir. Mas quando chega em casa para orar antes de dormir, ele fala, Deus, o Senhor sabe de tudo. E dorme. Quem você é quando você está, sabe, lá no particular, quando ninguém está vendo? Então Davi, ele nunca se comparava com Eliabe. Ele nunca tinha inveja de Eliabe, porque ele sabia o que ele fazia quando ninguém estava vendo. Então quem é que vai lutar com Golias? O Eliabe, fortão? Quem é que vai lutar com Golias? Eliabe, que é o cara que fala, eu sou guerreiro, Davi, você é pastorzinho de poucas ovelhas? Quem é que vai lutar com Golias? Um menino que era pastor de ovelhas. Mas antes de ser pastor de ovelhas, ele entendeu quem ele era, eu sou um guerreiro. Então as pessoas podem olhar para você e dizer que você não é ninguém, mas você sabe que em Deus você é filho, você sabe que em Deus você é filha, você sabe que em Deus você é um guerreiro, você é uma guerreira. Então podem falar o que quiser, o importante é o que você está vivendo quando ninguém está vendo, irmão. Isso que é importante. Então olha aqui, Davi, ele aceita uma pequena missão, que era levar comida para os irmãos, mas aí o Senhor pega essa pequena missão e transforma em uma grande operação. Pensa numa mega operação. Ele está pensando que vai levar comida. Quando chega lá, ele vai lutar com Golias e vai matar Golias. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O Senhor vai surpreender gente que está tendo vida em particular. Irmão, deu aleluia quem está orando em casa, irmão. Você era para ter dado um glória para não parecer que você... Vou te dar mais uma oportunidade. Deus vai começar a surpreender gente que tem vida em particular. Davi aceita, fala, eu vou levar comida lá, vou levar comida para eles. Aí Davi está levando comida para os irmãos. Quando ele chega lá, ele se depara com quem? Com Eliabe. Só que olha só, irmão. Davi, por que é que Davi não está no campo, não está lá no arraial com os irmãos? Porque ele ainda não tinha 20 anos. Porque para você se alistar no exército de Israel, você tinha que ter pelo menos 20 anos. Era com 20 anos que ele se alistava no exército. Davi não tinha se alistado porque ele não tinha idade para isso. Só que olha só, escute isso aqui. Davi não tinha idade para estar alistado no exército, mas é o único que vai se prontificar a lutar. Porque tem gente que só faz se tiver patente, tem gente que só faz, sabe, se for soldado, tem gente que só faz se o nome estiver lá, mas tem gente que o nome dele não precisa estar, ele fala, eu faço. Que eu não preciso de patente. Não é porque tem gente que queima uma lâmpada na igreja, ele fala, eu não sou diácono da igreja, não sou obreiro, mas tem gente que não precisa do nome, do título, ele vai lá e faz, irmão. Então Davi era fiel,
Ele era fiel a Deus. E por ele ser fiel, Deus vai pegar ele, vai colocar lá no arraial, e mesmo não sendo soldado, e mesmo não tendo idade para isso, o Senhor vai colocar ele para guerrear contra Golias. Sabe por quê? Porque quando você é fiel, Deus te coloca onde você não poderia chegar, irmão. Então ele chega lá, Eliabe, quando olha para ele, fala: o que você está fazendo aqui, ô Satanás? Se eu fosse traduzir, seria assim: ele praguejou Davi, irmão. Ele começa a brigar com Davi, ele começa a discutir com Davi, porque Eliabe, ele não aceitava a unção que Davi recebeu. Você já viu que tem gente que é consagrada a pastor e tem gente que não aceita? Fala: eu não aceito, esse cara é assim, esse cara é assado. Então a pessoa não aceita a unção que ele recebeu. Às vezes até parece que o pastor estava fora da visão quando consagrou. Então quando chegou lá Samuel e ungiu Davi, Eliabe falou: esse Samuel está fora da visão, Samuel está na carne. Porque esse menino aí, esse fracote vai ser o rei de Israel. Você está brincando, isso é uma piada para a nação de Israel, isso é uma piada para a gente, esse menino ser ungido rei. Ele não aceitou a unção, tanto que ele não aceitou, e aquilo para Eliabe foi um nada, isso aí nem aconteceu para mim. Porque se ele tivesse sentido alguma ameaça de Davi, ele contaria para Saul. Você sabia que Saul, está ungindo Davi, ungiu meu irmão caçula rei? Samuel está te humilhando. Ungindo um garotinho, um pastorzinho a rei, e sendo que você é o rei. Ele nem foi lá e caguetou para Saul. Sabe por quê? Porque ele não aceitou aquela unção. Para ele aquilo não aconteceu, para ele não serviu de nada. Ou seja, ele está agora brigando com Davi porque ele não aceita a unção que Davi recebeu. Ele não aceita a unção, mas vai ter que reconhecer as conquistas, irmão. Porque tem gente que não aceita a unção que você recebeu, mas quando Deus começar a fazer de você alguém relevante, eles vão ter que respeitar, eles vão ter que reconhecer que Deus, Ele é na sua vida. Com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? Você está fazendo o que aqui? Não, meu papai pediu para trazer comida. Pediu nada, você quer vir aqui para saber como é que está a guerra? Você é um fofoqueiro, você começou a discutir. Aí Golias chega e fala: tem alguém aí para lutar? Aí Eliabe saiu correndo e Davi ficou, irmão. Porque quem fala muito corre, irmão, mas quem ora mais fica, se posiciona. Aí ele sai correndo, Davi fica, e Davi olha para Golias e fala assim: quem é esse retardado mental maluco para desafiar os exércitos de Deus? Esse cara é maluco? Esse cara é doente mental? Quem é esse incircunciso filisteu? Aí isso cai no ouvido de Saul, que Davi se prontificou a lutar. Irmão, ninguém queria lutar, irmão. Ninguém. Chega um ponto de Saul ter que começar a oferecer coisas. Não, quem lutar vai ficar rico, o povo. Quem lutar e ganhar esse Golias aí, vai casar com minha filha. Quem lutar com esse Golias aí não vai pagar mais imposto, e a família dele também não vai pagar mais imposto. Não adiantava, dava prêmio, ninguém queria lutar. Agora vem um menininho, chamado Davi, que ele arriscava a vida dele por causa das ovelhas, irmão. Ele encarava leão e urso por causa de ovelhas, ou seja, ele encarava leão e urso para não ganhar nada. Agora Davi chega e fala: o cara que lutar com esse gigante vai ganhar, vai casar com a filha do rei, vai ficar rico, e nem ele nem a família dele vai pagar imposto. Davi falou: eu faço isso para não ganhar nada? Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você vai começar a ganhar muito para fazer aquilo que você faria de graça. Alguém recebe isso? Irmão, recebe isso aqui, irmão. Você fala: isso aí eu faço de graça. É igual a mãe de Moisés. A mãe de Moisés vai receber salário para amamentar o filho dela, Moisés, e para cuidar dele. Ou seja, o que eu faria é de graça, eu vou receber. Irmão, Deus vai começar a fazer isso com gente aqui. Você vai começar a fazer, vai receber aquilo que você faria de graça. Você recebe essa palavra? O seu emprego, o seu trabalho não vai ter esforço. Você não vai se esforçar para fazer, porque você vai fazer por prazer. Porque o Senhor vai te colocar para fazer aquilo que você faria de graça, e vai receber para isso, em nome de Jesus. Aí escuta, ele chega lá e eu fico imaginando assim, irmão, quando Davi foi consagrado, Eliabe deve ter perguntado assim: o que esse menino tem que eu não tenho? Eliabe tem posição, mas Davi estava na posição. Eliabe, irmão, ele só estava listado no exército de Israel porque ele queria patente. Quando você entra nas forças armadas, você entra para quê, irmão? Você quer fazer carreira, você entra como soldado, você quer ser cabo, quer ser sargento,
suboficial, tenente, você quer ter patente. Eliabe estava no exército de Deus porque ele queria patente. E patente fala de anel, irmão. Já viu que tem algumas pessoas que usam anel? Se ela se formou em teologia, ela põe um anel vermelho. Se formou em direito, ela põe um anel vermelho. Aí cada profissão tem uma cor de anel. Não sou contra você colocar um anel. Você pode colocar um anel. Você se formou, você coloca um anel para identificar a sua posição, aquilo que você estudou. Mas anel fala de posição, irmão. Então Eliabe, ele tinha anel, Davi tinha aliança. E sabe o que o diabo falou para mim? O Espírito Santo falou para mim, o diabo ele não respeita o seu anel, ele respeita a tua aliança, irmão. Você tem aliança com Deus? Você tem aliança com Deus, irmão? Você tem? Eliabe tem raiva de Davi. Então Saul ouve falar que Davi quer lutar. Não, apareceu alguém que quer lutar. Chama esse doente aqui, esse maluco, que quer lutar com Golias. O cara 3 metros de altura. Quando chega Davi, irmão, Saul chega, olha e fala, ah não, pelo amor de Deus. Chegou para ele e falou, meu filho, deixa eu dizer para você, você não tem condições de lutar com esse cara, porque você é um menino ainda, você é um adolescente, você é pastor de ovelhas, esse cara é guerreiro desde a sua mocidade. O cartel desse cara é invicto, esse cara nunca perdeu na vida. E você? Você nunca perdeu, mas também nunca lutou. Aí Davi falou, não, você que pensa. Eu nunca matei um homem não, nunca lutei com um homem não, mas com urso e com leão. Então olha só, Saul tenta convencer Davi de que ele não era capaz. Irmão, as pessoas vão tentar te convencer de que você não é capaz. As pessoas vão tentar convencer você de que você não é capaz, irmão. Tem gente que vai olhar para a tua família e vai dizer assim, ó, a tua família não vai chegar a lugar algum. As pessoas vão olhar para o teu casamento e vão dizer, vai dar errado. Sábado agora eu fui ministrar em tal cara, para casais. Um casal chegou para mim e falou, olha, todo mundo falou que o meu casamento não ia dar certo. Por quê? Porque a menina era lá da roça, lá de dentro da roça. E o cara era o menino do bar, que vivia em bar e namorava todo mundo. E a menina, aquela menina pacata, tadinha. E aí os dois começaram a namorar, os pais dela falaram, não vai dar certo. Os pais dele falaram, não vai dar certo. E agora eles têm 35 anos de casado. As pessoas vão tentar convencer você de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que vai dar errado, que você não tem condições de chegar, que você não vai conseguir avançar, que você não vai conseguir conquistar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Em Deus faremos proezas, meu irmão. Quando alguém olhar para você e alguém falar, você não vai conseguir, você não tem condições, você diz, você acertou em cheio. Eu não tenho condições, eu não tenho como fazer, eu não tenho habilidade para fazer, mas a graça de Deus quando toma a vida de alguém, o poder de Deus quando toma a vida de alguém, a unção de Deus quando toma você, meu irmão, você mata gigantes, você faz proezas, você realiza, porque não tem a ver com você, tem a ver com a graça de Deus em você. Você entende isso, irmão? Você acha que Davi é alguém cheio de força? Você acha que Davi é um super-homem? Davi não é Sansão, irmão. Davi era um menino, mas a unção de Deus pegou ele. E quando a unção de Deus te pega, tu fica irreconhecível. Tanto que depois que Davi matou Golias, irmão, Saul pergunta assim, quem é esse menino? Ele é filho de quem? Irmão, Saul conhecia Davi. Tanto conhecia que antes disso, Davi entrava no palácio, tocava a harpa para ele, para o demônio sair dele. E ele está dizendo, quem é esse menino? Porque quando a unção te pega, você fica irreconhecível. Tem gente que não acredita em você, não acreditou em você. Irmão, não se ofenda com quem não acredita em você. Não se ofenda com quem diz que vai dar errado. Porque já teve pastores que falaram que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar, que eu não ia fazer, que eu não ia chegar a lugar algum. E hoje, irmão, sabe o que acontece comigo? É como se fosse assim, sabe, uma vingança gospel santa. Não falo mal, não critico, não falo mal dele para ninguém, não digo que não me reconheceu. A graça de Deus em mim, irmão, mostra para ele que ele estava enganado.
Então as pessoas estão enganadas a seu respeito. A unção de Deus vai te pegar, o poder de Deus vai tomar a tua família, e em nome de Jesus você vai se tornar alguém relevante, para que eles saibam que não tem a ver com a gente, não tem a ver com a tua habilidade, não tem a ver com a tua eloquência, nem com o teu conhecimento, tem a ver do que Deus pode fazer em você e através de você, irmão. É por isso que ele diz: eu chamo aqueles que não são. Então o que eu sou? Nada. Mas ele me chamou, porque eu não era para poder me tornar. Porque Deus não olha para você e vê quem você é, Ele já olha quem você vai se tornar. É por isso que a Bíblia diz que você tem que orar pelos seus inimigos e perdoar os seus inimigos. Porque o cara é meu inimigo, não porque eu quis ele como inimigo, mas ele arrumou. Porque o inimigo você não compra, né? Você ganha. Então o cara é meu inimigo, eu tenho que orar por ele. Jesus está dizendo assim: olha, você tem que orar por ele, porque você não tem que ver quem ele é, você tem que olhar para quem ele vai se tornar. Porque a minha graça vai pegar ele através da tua oração, ele vai se transformar em quem ele vai ser. É por isso que quando o soldado estava torturando Jesus, ele falou: pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Quando Jesus morreu, esse soldado que ele falou, pai, perdoa, olhou e falou: verdadeiramente esse era o Cristo. Porque Jesus não estava vendo o momento que ele estava torturando ele, Jesus estava vendo o momento que ele ia reconhecer que ele era o Cristo. Ah, você entende isso, irmão? Então tem gente que não vai acreditar em você. Porque olha só, olha a fase que Davi viveu. Primeiro, Davi venceu urso e leão. Depois ele venceu a rejeição do pai dele, porque ele nem se assentou à mesa para ser escolhido como rei. Ele nem participou da seleção. Então ele recebeu a rejeição do pai. Recebeu a rejeição dos irmãos, principalmente de Eliabe. Ele venceu a rejeição do pai e do irmão. Ele venceu o desprezo de Saul. Saul olhou e falou: você não se enxerga não, menino? Eu não vou deixar você lutar não. Você não está vendo quem é você e quem é o cara? Você não está vendo que a categoria não é compatível? Você é peso pelo. E ele é pesado. Você não está se enxergando não? E depois Davi, ele consegue ultrapassar o escárnio de Golias. Então olha o que ele teve que enfrentar para chegar até onde ele chegou. Venceu o urso e o leão, venceu a rejeição do pai, a rejeição do irmão, o desprezo de Saul e o escárnio de Golias. Irmão, entenda uma coisa: o que você tem enfrentado dentro da tua casa, o que você tem passado dentro da tua casa, as adversidades que você tem passado dentro da sua casa, é apenas um treinamento para Deus te levar onde Ele quer. Porque eu já falei aqui, Mike Murdock diz, irmão, que Deus nos dá uma família para a gente aprender a lidar com os nossos inimigos. Se você aprender a lidar com a tua família, você consegue lidar com Satanás, irmão. Sim ou não? Então, na hora que eu entro no meu quarto, eu falo: Senhor, eu vou matar essa mulher, Senhor. Eu vou matar ela, Jesus. Jesus fala: é só parte do treinamento, né? Quem dirige aqui, irmão? Quem dirige? Quer saber se você é crente? Vai dirigir, irmão. Na Avenida Brasil, vai dirigir. Irmão, eu atravesso a ponte para vir para cá, naquele LED da ponte está escrito assim, ó, ponte com retenção. Irmão, o nome da ponte virou retenção, porque sempre está com retenção. Aí quando eu desço a ponte, tudo engarrafado. Ah, aparece lá, engarrafado da Brasil, congestionamento da Brasil, por causa do BRT. Eu falo: agora é o BRT. E antes do BRT era o quê? Está sempre engarrafado, irmão. E aí você tem que cantar: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Não tem? Ainda vem gente ainda querendo entrar na tua frente. Eu falo: Satanás, você tá com tanta, tá tudo parado e o cara tá. Eu falo: vai. Satanás, vai. Eu falo: Senhor, eu sou muito crente mesmo, eu sou muito crente para aturar esses caras. O cara hoje, eu ali, o cara, aí o trânsito andou um cadinho, irmão. Andou um cadinho, aí eu estava assim, mexendo no celular assim, andou um cadinho, o cara Eu falei: nossa, andou tanto, hein? Estamos atrasados, vamos. Falei: vai de táxi aéreo, irmão. É pobre e fica buzinando na traseira dos outros, né? Então, quer saber se tu é crente, irmão? Vai dirigir, irmão.
Vai lá, vai dirigir. Quer saber se tu é crente mesmo? Casa. Casa. Casa, é só você casar. Tem gente que casa falando, vou casar, que é uma maravilha. Mano, casamento é uma maravilha, você aprende um monte de coisa, principalmente a não ser assassino. Não é? Você fala, eu não sou assassino, comprovei. Não é, irmão? Aí depois você tem filho. Filho, que é uma coisa maravilhosa, né, irmão? Como diz o sábio, o filósofo, casa que tem criança, tem alegria. E casa que não tem criança, tem paz. Tô brincando. Tudo que eu falei aqui é brincadeira, irmão. Só para descontrair. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí, olha o que Saul faz. Saul pega uma armadura e fala, você vai lutar então? Vou. Então toma aqui a minha armadura. Pum. Aí dá a armadura para Davi. Aí Davi fica com aquele peso e não consegue continuar, porque estava muito pesado. E depois ele dá para Davi uma espada, que era a espada dele. Por que ele dá a espada dele? Porque só tinha 2 espadas em Israel. 1 Samuel capítulo 13, mesmo livro que a gente leu. Não tinha espada em Israel, só Saul tinha uma espada e o filho dele tinha uma espada. Então no exército de Israel só tinha 2 espadas, então ele vai dar a espada dele para Davi. Porque a outra era do filho. Então toma aqui a minha espada, toma a minha armadura. Só que a armadura, irmão, ficou tão pesado, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vão tentar te colocar um peso que você não tem necessidade de carregar, irmão. Vão tentar colocar um peso em você que não tem necessidade de você carregar. E outra coisa, irmão, nunca aceite proteção daquele que não acredita em você. Você consegue entender isso? Porque se o cara não acredita em mim, como que eu vou acreditar na proteção que ele quer me dar? Coloca uma armadura nele, fica tão pesado que Davi não consegue andar. Davi fala, eu vou ser alvo fixo, porque eu não consigo andar. Não estou acostumado com isso, é muito peso. E Saul era grandão. Ele coloca a espada de Saul, e era tão grande que Saul era alto, que acho que arrastava no chão. Ele falou, não dá, tira isso de mim. Estava andando igual um pinguim. Porque vão tentar colocar um peso que você não tem necessidade de carregar. Vão tentar te dar uma espada, e a espada de Saul, muita gente entende e acredita que não estava afiada, não estava amolada. Porque em Israel não tinha ferreiro para amolar as espadas. Então ele entrega para Davi talvez uma espada que não funciona. Então quando você tenta pegar a proteção de quem não acredita em você e as armas de quem não acredita, você está carregando um peso sem necessidade e está usando um instrumento, uma arma que não funciona. Você entende isso, irmão? Então cola com quem acredita em você, irmão. Ouve quem acredita em você, seja incentivado por quem acredita em você. Gente que só te coloca para baixo, gente que só fala que vai dar errado, gente que você conta um sonho e fala, tem certeza? Ah, irmão, quem tem dúvida daquilo que Deus colocou no teu coração, sai de perto, irmão. Passa longe dessa gente, irmão. Sabe, irmão, tem gente que chega para mim e fala, pastor, eu quero ser cantor, canta aí. Glória, glória, aleluia. Eu falo, Deus é contigo, tei. Sabe por quê, irmão? Sabe por que eu acredito? Porque quando a graça pega alguém, irmão, quando a graça pega alguém, se Deus quiser fazer você cantar, você vai cantar, irmão. Se Deus quiser você pregar com eloquência, você vai pregar com eloquência. Se Deus quiser fazer de você um milionário, nunca estudou, não sabe nem escrever um nome, Deus vai fazer de você um milionário. Porque se Ele quiser fazer, irmão, sabe, ninguém pode impedir, irmão. Ninguém, irmão. Então ele não vai aceitar a armadura, a proteção de Saul, nem a arma de Saul. Ele não vai aceitar. Sabe por que ele não vai aceitar, irmão? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu não vou carregar. Durante muito tempo da minha vida, o meu ministério ficou travado. Por que ficou travado? Porque quiseram jogar um peso sobre mim que eu não tinha necessidade de carregar. Eu me converti numa igreja, falei para vocês, que era a igreja do mistério, da Canela de Fogo. Poderosona. Satanás entrava lá, já caía endemoniado na hora, irmão. Irmão, era tanto demônio que manifestava naquela igreja que meu sonho era expulsar demônio. Sério, eu achava aquilo top. Quando manifestava, quando o olho virava assim, eu falei, esse é dos bons, esse aí. A pessoa ficava com o olho virado, eu falei, vontade de expulsar esse. E eu era garoto, aí ninguém deixava eu expulsar demônio. Mas meu sonho era expulsar demônio, sério. Eu tinha tanta vontade de expulsar demônio que a minha vontade era entrevistar, falar, qual o seu nome? Você está aí há quanto tempo?
De joelho, mão para trás. Era sério, eu queria... E nessa igreja, como que a gente aprendeu? A gente não podia usar bermuda, porque bermuda era do Satanás. Tinha que, até para dormir, tinha que dormir de calça. A gente não podia ter bermuda, irmão. E hoje tem gente que fala que não, que a igreja é muito rígida. Rígida nada, rígida era que eu me converti, irmão. Eu não tinha bermuda, eu só usava calça, irmão. Dormia de calça. Eu só tirava a calça na hora de tomar banho. E mesmo assim eu tomava banho rápido, porque o anjo podia vir na hora que eu estava tomando banho e perdia a bênção. É um peso que não tem necessidade de eu carregar, irmão. Quem entende isso aqui, irmão? Você pensa, retiro da igreja, todo mundo de calça. Eu falo, pastor, pode pelo menos botar uma calça aquela de tactel? Ele falou, pode, mas tem que ser de calça. Eu falei, glória a Deus. E carregava um peso sem necessidade. Aí, olha só, o que está acontecendo aqui? Eu já estou terminando. O que está acontecendo aqui? Saul, ele dá a espada dele para Davi. Só que se você for perceber, Saul aqui, ele está vivendo de aparência, irmão. Está vivendo completamente de aparência. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 2. 1 Crônicas, depois você anota aí, 1 Crônicas, capítulo 12, verso 2. Se você observar, a tribo de Benjamim, eles eram especialistas em arco e flecha. E em funda. Ou seja, os caras atiravam com a mão direita e com a mão esquerda. E eles pegavam a funda com a mão direita e com a mão esquerda. Os caras eram especialistas em funda. Só que agora Saul não tem espada no exército de Israel, mas tem uma para ele e para o filho dele. E a espada que ele tem provavelmente estava cega, como eu falei. Mas ele tem que ter a postura de um guerreiro. Ele tem que ter a postura de um soldado. Ele tem que ter a postura de um rei. Então ele está com sua armadura e está com a sua espada. Mas ele era especialista, por ser da tribo de Benjamim, em tacar pedra com funda. Ele em atiradeira era especialista e fazia parte da tribo dele. Era a arma, era o instrumento que era a especialidade da tribo dele. Mas ele prefere andar com uma espada cega. Porque funda é coisa de pastor, espada é negócio de guerreiro, espada é negócio de rei. Eu vou ficar andando com funda? Eu vou andar com espada. Com uma espada cega ainda. Então ele está ali com uma aparência, sabe? Aí vem Davi e pega uma funda. E o que nós lemos aqui? Davi fala assim, ó, e todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, todos aqui saberão que o Senhor não dá vitória com espada. Ele está jogando, ele está dando um tapa na cara sem mão de Saul. Ele está dizendo assim, Saul, a sua tribo é especialista em usar funda. A sua tribo é especialista em tacar pedra com funda, e você está com uma espada cega, você só está com aparência. Você podia pegar uma funda e ir para a guerra com funda, mas você prefere usar uma espada para dizer, não, guerreiro usa espada, soldado usa espada, rei usa espada. Ou seja, ele preferiu o que era deficiente, pega o que é deficiente e troca por aquilo que era eficiente. Você prefere o quê, irmão? Você prefere estar com uma BMW que vai enguiçar de esquina em esquina, ou você prefere uma Unozinha 1.0 sem ar a gás, mas que anda? Então ele está com uma BMW, mas não funciona. E poderia estar com uma Unozinha que funciona, mas a gente gosta de manter a aparência. A gente quer estar de BMW, a gente quer estar bem, a gente quer mostrar que a gente está bem. Ele quer mostrar, eu estou com uma espada, mas está cega, e poderia estar usando funda. Aí Davi diz, olha, todo mundo aqui vai saber que o Senhor não dá vitória só com espada, não. Ele vai lá e pega 5 pedras e uma funda, para mostrar que é o Senhor que dá vitória. Está dizendo, a arma que você desprezou é a arma que vai matar esse gigante. Você está desprezando as suas origens, vivendo de aparência. Eu não sei se eu falei aqui para você, já um garoto, um amigo, chamou para mim e falou que estava namorando uma morena linda, que parecia Beyoncé. Já viu aqueles vídeos que a pessoa faz maquiagem e fica linda? A pessoa nasceu desprovida de beleza, mas ela vai naquelas maquiagens e fica a coisa mais linda do mundo. Ele começou a namorar a morena e falou, é a Beyoncé, igualzinha a Beyoncé. Ele disse que se ela fizesse assim, você até acreditava que era Beyoncé mesmo. Falou, é Beyoncé, pastor. No outro dia ele foi na casa dela, pegou ela sem maquiagem, ele descobriu que era Regina Casé.
É o poder da maquiagem. Parece que é, mas não é. Parece que tem, mas não tem. Ele está com a armadura, está com espada, mas não quer lutar. Ele está com a armadura, está com a espada, mas a espada está cega. E Davi está dizendo: você recusou as tuas origens, então eu vou com a arma que você desprezou. Eu vou com funda, e o Senhor vai dar vitória. E todo mundo aqui vai saber que não é por causa da espada, é por causa do nosso Senhor e Salvador. Por Ele. Aí, deixa eu puxar a sardinha aqui para o livro. O Senhor é poderoso para te levar além do que você possa pedir ou imaginar, ou pensar, segundo o poder que nós operamos. Davi chegou para o Golias e falou assim: ó, você vem com espada, você vem com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele diz assim: ó, eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou arrancar a tua cabeça, e eu vou dar o seu corpo para as aves dos céus comerem, para os animais silvestres. Calma aí, irmão. Como que Davi vai arrancar a cabeça do Golias se ele está levando 5 pedras lisas? Se fosse uma pedra bruta, ele poderia até pegar a pedra e ficar batendo no pescoço dele até arrancar a cabeça. Mas não, ele fala: eu vou a ti em nome dos seus exércitos, e eu vou com pedras lisas. E ele está dizendo que vai arrancar a cabeça dele, porque Davi já tinha imaginado o que ia acontecer. Na oração de Davi, ele deve ter falado: Senhor, eu vou arrancar a cabeça dele, mas não estou levando faca, não estou levando espada. Não adianta nem levar a espada de Saul, porque está cega. Mas eu vou cortar a cabeça dele. Como? Com a própria espada do Golias. O Senhor é poderoso para te levar além do que você possa pedir ou imaginar, irmão. Ele vai lá, joga a pedra na testa do gigante, o gigante cai, ele pega a espada do gigante e corta a cabeça dele. Irmão, eu não sei se eu já falei isso aqui, antes dele entrar na batalha, ele não aguentou com a espada de Saul, um homem normal. Depois que ele entrou na batalha, ele aguentou com a espada do gigante. Porque antes de você entrar na batalha, você não aguenta com a espada de um homem comum, mas depois que você entra... Porque o Senhor só revela a força que Ele tem para a tua vida depois que você entra na batalha. Você entende isso? Ele não aguentou com a espada de Saul, mas quando entrou, aguentou levantar a espada do gigante e cortar a cabeça do gigante, irmão. Agora, deixa eu falar aqui para vocês e eu vou terminar já, irmão. Vou cantar, pode? Não, senão eu humilho o Rodinelli. Aqui, olha só para mim, Golias. Quando a pedra bate na testa de Golias, ele cai para trás ou cai para frente, irmão? Ele cai de cara em terra. Por quê? Porque se você toma uma pedrada na testa, você não vai cair para trás, irmão. Sim ou não? Você toma uma tijolada na cabeça, o certo é cair para trás. Mas quando ele vai cair para trás, eu creio que o anjo deu um pescoção nele, ele caiu para frente. Você não crê nessas coisas não, irmão? Eu creio. Golias, caindo para trás o anjo. Ele. Irmão, em nome de Jesus, sabe o que vai acontecer com esse gigante? Sabe por quê? Olha o que Golias diz. Por que vocês estão reunidos para a batalha? Para quê? Para que a gente lutar exército contra exército e morrer um monte de gente? Vamos fazer o seguinte, vamos lutar um homem contra outro homem. Se a gente vencer, vocês se tornam nossos inimigos. Se vocês me vencerem, se o homem me vencer, nós nos tornamos os escravos de vocês. Então, por causa de uma derrota, olha a ação do diabo, olha o plano do diabo. Com uma derrota, você é escravo para sempre. Então, não é porque tem dado errado com você 1, 2 vezes que você vai ser escravo do erro. Porque o diabo quer fazer você acreditar que errou uma vez, aconteceu uma vez, deu errado uma vez, errado para sempre. Você não é escravo desse pecado, a tua família não é escravo desse erro. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Porque se você não entende isso, o gigante, o diabo, ele fica o dia inteiro falando. Você errou, você não é homem para descer aqui e lutar comigo. Ele fica te afrontando. O gigante fez isso, mano, 40 dias, pela manhã e à tarde. Ou seja, ele desafiou os exércitos 80 vezes, ninguém lutou. Davi ouviu uma vez e falou, eu vou aí e vou lutar. Então olha o que vai acontecer com o gigante que tem afrontado você hoje, em nome de Jesus. Quando ele tomou a pedrada, que ele ia cair para trás, o anjo deu um pescoção nele, e vai acontecer com o seu gigante o que aconteceu com Golias. Irmão, pode cortar a cabeça do gigante porque ele já caiu. Pode cortar a cabeça do gigante porque ele já caiu. Pode cortar a cabeça do gigante porque ele já caiu por terra, meu irmão.
Hoje o Espírito de Deus está calando esse gigante que tem te afrontado. Ele está silenciando esse gigante que tem te afrontado, porque hoje você vai sair daqui, mas vai sair levando a cabeça do gigante. Você vai sair daqui levando a cabeça do gigante. Chega de ser afrontado, chega de ser afrontada. Hoje esse gigante fica sem cabeça, meu irmão. Por que é que Davi pegou 5 pedras, irmão? Aí é por causa do nome de Jesus. Tem 5 letras. 5 letras preciosas, todas brilham como a luz. Querem saber esse nome? Esse nome é... Não é por causa disso, não. Não é não. Deixa eu parar de cantar, senão o pastor me chama no próprio para cantar. Já vou terminar agora, irmão. Sabe por quê? Eu falei isso já, né? 2 vezes. Sabe por que 5 pedras, irmão? Deixa eu dizer para você 5 pedras e agora que eu encerro. 5 pedras. Por quê? Davi sabia que Golias tinha 4 primos gigantes, sabia disso? Ou era primo ou era irmão. Você não lembra do que eu li aqui, irmão? Olha o que eu li aqui no início, 2 Samuel 21, 22. Esses 4 eram descendentes de Golias, em Gate, e caíram pela mão de Davi. Ou seja, Golias tinha 4 descendentes, que eu não sei se era primo ou se era irmão. Então não era um gigante, eram 5 gigantes. E Davi não levou uma pedra, Davi levou 5. Davi está dizendo assim, eu não vou pegar 5, porque se eu errar uma, eu tenho mais 4. Ele sabia que ele ia acertar, irmão, porque Davi só ia atacar. Quem ia dirigir a pedra era o Espírito Santo de Deus, irmão. Então ele só precisava de uma. Ele está dizendo, eu vou matar Golias. Se os 4 primos ou 4 irmãos quiser comprar o barulho, eu tenho mais 4 aqui, ó. Eu tenho mais 4 irmãos. Eu não sei quantos gigantes se levantaram, mas Deus já te deu munição para derrubar cada um deles. E quantos se levantarem vão ficar sem cabeça, porque o Espírito Santo já te entregou munição para vencer todos eles, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé?